E para a gente iniciar, eu faço essa abertura, sempre quando eu dou o estudo bíblico, eu gosto de começar com a volta de Jesus. E por que a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é o evento mais aguardado para o mundo cristão. Aqueles que são cristãos, que chegam, né, ao conhecimento da palavra de Deus, que enxergam Jesus como sendo o Senhor e Deus, né, a volta dele é o evento mais aguardado de todos. E por que isso, né? Porque a volta de Jesus é a solução de todos os problemas que a gente enfrenta hoje aqui na Terra. Tá certo? Na própria Bíblia, a gente tem ali a volta de Jesus sendo citada mais de aproximadamente, né, 1845 vezes. Ou seja, somente o assunto da salvação é mais mencionado do que a volta de Jesus. Quando a gente olha os 216 capítulos do Novo Testamento, nós temos 318 referências à segunda vinda de Cristo. Ou seja, se você distribuir os versículos do Novo Testamento, a cada 30 versículos do Novo Testamento, um vai falar sobre a volta de Jesus. Tá certo? E aqui, na volta de Jesus, que a gente encontra? A gente tem a salvação, a gente tem a libertação do povo de Deus. Isso é declarado lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 31. Com a volta de Jesus, nós temos a ressurreição dos mortos em Cristo. Paulo vai mencionar isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14. Com a volta de Jesus, nós temos o fim do pecado, do sofrimento e da morte. João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, né, ele fala que o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Com a volta de Jesus, o reino eterno de Deus finalmente vai ser estabelecido nessa terra. Nós viveremos no reino de Deus por toda a eternidade. Com a volta de Jesus, nós teremos finalmente a comunhão com Deus que Adão e Eva desfrutavam lá na criação. Nós poderemos contemplar ele face a face. Né? Hoje, né, a gente contempla como se fosse como um espelho, Paulo vai dizer. Né? Mas na sua vinda, nós então o contemplaremos face a face. Nós veremos o Senhor como ele realmente é. E por último, e não menos importante, nós teremos a vida eterna. Não vai existir mais morte. Né? Nós teremos de novo acesso à árvore da vida, nós de novo teremos um corpo imortal, assim como os nossos pais tiveram lá no princípio. Portanto, a volta de Jesus é a maior promessa. Essa tem que ser a nossa maior esperança, porque ela é a solução de todos os problemas, de todas as dificuldades. Né? As soluções que a gente encontra hoje nesse mundo, eles são apenas paliativos. Eles vão resolver uma pequena questão e não 100%. Mas a volta de Jesus, ela resolve todos os problemas de uma maneira definitiva. Portanto, essa é a nossa maior promessa e também a nossa maior esperança. E é por isso que a gente começa esse estudo, então, falando a respeito dessa segunda vinda. Tá bom? O texto que a gente vai ler hoje, na verdade, ele não começa no capítulo 24, mas ele começa no capítulo 23. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir ela, eu vou projetar aqui o texto, mas se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar e quiser marcar na sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? O Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no final do capítulo 23, nós temos o verso de 36 até o verso 39, tá certo? E lá nos versos 36 a 39, a gente tem ali a última vez que Jesus ele pisa no templo. Ali ele se despede do templo, tá certo? E quando ele está saindo do templo, ele vai proferir ali algumas palavras. E lá está escrito assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Tá certo? Então, quando Jesus tem essa última aparição ali no templo, ele teve uma discussão ali, né, bem quente ali com os fariseus, e antes de sair do templo, ele faz menção a essas palavras. Né? A vossa casa ficará deserta. Que vossa casa é essa? Ele está se referindo ao templo. Ele está dizendo que o templo em Jerusalém, ele ficará o quê? Destruído. Ficará deserto. Tá certo? Então ele faz essa declaração. E agora no capítulo 24, dos versos 1 a 3, olha o que está escrito ali, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então aqui, Jesus, né, ele faz aquela declaração quando ele está saindo ali do templo, tá certo? Eis que a vossa casa ficará deserta. Só que o que a gente observa depois é que os discípulos eles ficam preocupados, tá certo? A gente tem que levar em conta aqui que o templo, ali, a construção do templo em Jerusalém, era o símbolo da religião judaica, tá certo? Era o artefato, assim, era o símbolo mais importante do judaísmo, da religião dos judeus. Ou seja, ali o templo era o símbolo, né, de todo o plano da redenção estabelecido por Deus, e também ali era a presença de Deus que estava naquele local. Então, quando Jesus fala para eles que a vossa casa ficará deserta, liga um sinal de alerta. Eles falam, opa, peraí, como assim? Né? O lugar de habitação de Deus vai ficar deserto? Como que pode acontecer isso? Por isso que a gente vê aqui, no verso 1, eles mostrando para Cristo a construção do templo. Tá certo? Eles saem para o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras ficava do lado ali da cidade de Jerusalém, e dali eles tinham uma visão privilegiada do templo. E eles falam, olha a magnitude desse templo, olha a grandeza desse templo, como que esse templo vai ser destruído? Como que essa casa vai ficar deserta? Ou seja, eles ficaram preocupados. Porque o símbolo da religião deles, né, Jesus disse que o quê? Ia ser destruído completamente. E aí, de novo, Jesus, ele reenfatiza aquilo que ele disse anteriormente. Ele diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. Então, quando Jesus faz essa menção, os discípulos ficam alarmados, eles ficam preocupados. E aí, quando eles estão ali no Monte das Oliveiras, em particular, chegam alguns dos discípulos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso 3, que o Evangelho de Marcos, o capítulo 13, ele é paralelo a esse de Mateus 24. Ali chega, junto de Jesus, João, Tiago, Pedro e André. E os quatro perguntam para ele, Senhor, quando que vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando que a casa de Israel ficará deserta? E eles querem saber uma outra coisa. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, essa pergunta aqui dos discípulos, eles querem duas respostas. Quando que o templo vai ser destruído? E quando o reino de Deus será estabelecido com a vinda de Jesus? Lembrando aqui que os discípulos, eles aguardavam que Jesus se tornasse rei temporal. Eles queriam que Jesus proclamasse rei naquele tempo deles, tá certo? Eles não tinham a compreensão espiritual de que Cristo primeiro precisaria morrer, né, depois ressuscitar, e depois de algum tempo ele retornar para estabelecer o seu reino. Então eles achavam que Cristo iria estabelecer o reino ali naquele momento. Então quando Cristo falou que o templo ia ser destruído, eles falaram, mas peraí, se o templo vai ser destruído, quando que vai ser estabelecido o reino? Tá certo? Então eles fazem essas duas perguntas para Jesus aqui, e é isso que a gente vai ver agora nas respostas, tá certo? Qual que é a resposta que Jesus dá para essas duas perguntas? Tudo bem até aqui? Se tiverem alguma questão, pode levantar, tá bom? Então no final a gente pega tudo aí, os pontos que ficaram entreabertos. Aqui é uma concepção artística, só para a gente ter uma ideia da grandeza do templo em Jerusalém, tá certo? Então, olha só que magnífica essa construção. Esse templo aqui não é uma réplica do Templo de Salomão, que era ainda mais grandioso do que esse, mas era uma réplica da construção de Herodes, tá certo? Mas mesmo essa construção, ela era esplêndida, né? Todo esse quadrado aqui em redor fazia parte do templo, tá certo? E aí no meio você vai ter ali o santuário, onde os sacerdotes, né, eles faziam sacrifícios, onde ali eles praticavam todos os ritos. Mas olha, né, a grandeza desse monumento. E é esse mesmo monumento que o próprio Senhor Jesus disse que ele ficaria o quê? Derribado. Ele seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Tá bom? Então, o texto de hoje, Mateus 24, ele vai ter os seus paralelos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Então, eles vão trazer ali os mesmos temas, tá certo? Só que um vai acrescentar um pouco mais de informação ao outro, tá bom? Então, é sempre interessante quando a gente lê um, a gente lê os outros também, para a gente ter uma visão mais ampla ali do que cada autor ali identificou como mais importante para a gente. E avançando aqui, então vamos às respostas, tá certo? Quais seriam, então, os sinais a respeito da destruição de Jerusalém? Quando que o templo ia ser derrubado? Então Jesus agora ele vai começar a responder para os discípulos, não somente quando Jerusalém seria destruída, mas também quais seriam os sinais da sua vinda. Ele vai misturar os dois assuntos,
Tá bom? Então, o primeiro texto que a gente tem aqui, Mateus capítulo 24, do verso 4 a 5. Quem está com a Bíblia aí pode ler para a gente? Tem alguém que pode fazer essa leitura? Versos 4 e 5 do Evangelho de Mateus. Fique à vontade, tá? Pode abrir o microfone e fazer a leitura para a gente aí, quem tiver encontrado. Verso 5? 4 e 5. 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos sinais que Jesus aponta aqui, para quando Jerusalém, né, seria destruída, quando o templo fosse destruído, e também para sua vinda, é que um dos sinais seria, muitos surgirão se dizendo ser o quê? O Cristo. Tá certo? Este seria, então, um dos sinais que apontaria tanto para a iminente destruição de Jerusalém, quanto para a volta de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguém que se diz ser Jesus aí? A gente conhece, né? A gente tem, inclusive, aqui no Brasil, né? Alguém que diz ser o próprio Cristo. E não somente aqui no Brasil, mas em outros lugares, por diversas vezes surgem, né? Essas pessoas que dizem ser o Messias, e muitas até operam sinais, fazem alguns milagres, mas Jesus, ele alerta para a gente aqui, nos versos 4 e 5, dizendo que esses que dizem ser a Cristo, o propósito deles é o quê? Enganar a muitos. Tá certo? Então, eles dizem ser a Cristo, mas o grande propósito deles é o quê? É enganar. O segundo sinal que Cristo aponta aqui, tanto para a destruição de Jerusalém quanto para a sua segunda vinda, se encontra no verso 6. Quem pode ler para a gente o verso 6? Por favor. Fiquem à vontade, tá bom? Podem abrir o microfone aí e fazer a leitura. Se não tiver ninguém, eu mesmo leio para a gente, tá? Então, olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, um outro ponto que Jesus relata para os discípulos como sinais da destruição de Jerusalém, da sua vinda, é o quê? Guerras e rumores de guerras. Tá certo? Então, guerras, conflitos entre nações, entre povos, e não somente os conflitos, mas também como a expectativa de conflitos, os rumores deles. Né? Esses seriam sinais muito claros a respeito da queda de Jerusalém e da volta de Jesus. Um outro ponto que ele vai trazer para a gente aqui, um terceiro sinal, está no verso 7 a 8. Lê para a gente, Pretinho, verso 7 a 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, de novo aqui, Jesus ele vai mencionar mais alguns pontos a respeito, né, da segunda vinda e da destruição de Jerusalém. Ele deixa claro ali que haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. O texto paralelo a esse aqui, lá de Lucas 21, coloca pestes, né, como epidemias, terremotos em vários lugares. Só que aí, Cristo ele faz um contrabalanço aqui. Ele diz o seguinte, ó, porém, tudo isto é o princípio das dores. Tá certo? Então, o que Cristo aqui ele faz de uma maneira para a gente compreender esses sinais? Guerras vão haver, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares vão existir. Porém, é o quê? É o princípio das dores. E que dores é essa que Cristo está falando aqui? Cristo, quando ele fala é o princípio das dores, ele está se referindo a dores de parto. Tá certo? As mamães aqui que estão participando do nosso estudo ou que estão assistindo sabem como é que é isso. Né? O nenê, quando ele vai nascer, começam as contrações de 1 em 1 hora, depois de meia em meia hora, depois de 15 em 15 minutos, depois de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, até que o nenê nasce. Tá certo? Então, Cristo ele fala que todos esses movimentos, todos esses sinais, são os princípios das dores. Ou seja, esses mesmos sinais, eles vão começar cada vez ficando mais forte, assim como as contrações, né, de uma mulher grávida, até o momento que vai culminar com a destruição. Tá certo? Então, a gente sempre fala, mas guerra sempre existiu, nação contra nação sempre existiu, fome, terremoto sempre houve. Sim, sempre houve. Mas o que Cristo chama a nossa atenção aqui é que tudo isso, todos estes sinais, eles vão ficar cada vez mais fortes e evidentes conforme a gente vai caminhando para o fim. Tá certo? Então, o quarto sinal que a gente vê aqui, no verso 9 e 10, diz assim, ó,
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ou seja, haverá um momento de intensa perseguição contra aqueles que seguem a Jesus. Tá certo? Então, Cristo está dizendo aqui que vai haver um movimento, né, e muitas vezes entre familiares, de pessoas que vão se levantar por aqueles que decidem seguir os ensinamentos de Cristo, por aqueles que decidem guardar os mandamentos de Jesus. As pessoas vão se escandalizar, né? João ele vai falar lá sobre isso, né? Aqueles que estão em trevas, eles não querem ir para a luz, por quê? Porque suas obras são más, né? E eles odeiam aqueles que estão na luz. Então, esse movimento ele vai ficando cada vez mais claro. Aqui não está dizendo a perseguição que acontece somente lá no Oriente Médio, porque você não pode ter uma religião diferente, né, da do Islã. Não. Está falando que isso vai ser algo global. Vai acontecer em todo mundo. Aqueles que decidirem realmente seguir a Jesus, eles vão ser perseguidos. Paulo ele fala isso, né? Todos aqueles que quiserem viver piedosamente, segundo o exemplo de Jesus Cristo, padecerão o quê? Perseguições. Tá certo? A gente seguir realmente aquilo que Cristo pede para a gente fazer, inevitavelmente a gente vai despertar o quê? A ira, o desconforto de outras pessoas. E isso também é um dos sinais da volta de Jesus. O outro ponto que a gente vê aqui, no verso 11 agora, olha só. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você percebe que, de novo, Jesus repete a questão do engano. Ele falou lá no verso 5, tá certo? Que muitos surgirão dizendo ser Cristo e enganarão a muitos. E aqui, de novo, ele menciona a questão do quê? Muitos falsos profetas que vão fazer o quê? Enganarão a muitos. Ou seja, no tempo da destruição de Jerusalém, antes da volta de Jesus, vão se levantar o quê? Muitos falsos profetas. O que é um falso profeta? É aquele que diz que tem a palavra de Deus, mas aquilo que ele fala não está em conformidade com a Bíblia. Não está em conformidade com a palavra de Deus. Tá certo? Ele diz que ele tem uma profecia para te revelar, ele tem algo para te dizer que vem do Senhor, mas quando você vai para a palavra de Deus, aquilo que ele disse não está em harmonia com a palavra de Deus. Agora, os versos 12 e 13, lê para a gente, Pretinha, por favor. A gente não quer monopolizar, tá, meus irmãos? Se alguém tiver com a Bíblia aí, fique a postos que o próximo verso ali, por exemplo, o 14, eu vou pedir para alguém ler. Lê para a gente, Pretinho, o 12 e o 13. 12, 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus ele menciona assim que a iniquidade, né, a impiedade, a maldade, o pecado, a transgressão, ela vai crescer de uma maneira tão grande, que o amor ele vai se esfriar o quê? De muitos. Tá certo? Essa é uma característica tanto da destruição de Jerusalém, quanto também nos tempos em que nós estamos vivendo, aguardando a volta do Senhor Jesus. Se você parar para pensar um pouco do jeito que a gente vive hoje, a gente consegue perceber esses sinais, não é? Falsos profetas, o amor se esfriando das pessoas, né? A gente não tem mais empatia pelo próximo, a gente já não se coloca mais no lugar do próximo, principalmente agora passando o período conturbado que a gente passou, ainda está passando, né? O que a gente vê é o que acontecer. Cada vez mais repulsa, raiva, ódio entre as pessoas. Inclusive até mesmo entre pessoas da mesma família. Ou seja, pela multiplicação da iniquidade que acontece com o amor. Ele vai se esfriando, tá certo? A gente é incapaz de ter compaixão pelo próximo. Mas, esse não é o fim. Porque diz no verso 13 o quê? Os que perseverarem até o fim, o que vai acontecer? Estes serão salvos. Ou seja, aqueles que perseverarem no amor, aqueles que perseverarem na palavra de Deus, eles vão alcançar a salvação. Tá bom? Verso 14, alguém quer ler pra gente? Lê, Marisa. Abre o microfone. Eu não estava acertando aqui, por isso que eu não estava lendo. Tá. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, olha que maravilha esse texto, né? Será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então o quê? Virá o fim. Tá certo? Então, se existe uma condição para a volta do Senhor Jesus, para que o fim venha de uma vez por todas, qual que é? É a pregação do evangelho. Essa pregação, ela precisa alcançar o quê? Todo o mundo, para testemunho. O que quer dizer isso, para testemunho? As pessoas precisam tomar uma decisão. Elas vão receber a mensagem do evangelho e elas vão ter uma escolha.
Ou eu aceito essa mensagem do evangelho, ou eu rejeito ela. Tá certo? O evangelho significa o quê? Boa nova. Qual que é a boa nova? Que Jesus morreu para nos salvar. Tá certo? Ele pagou o preço dos nossos pecados. Nele nós podemos agora ser livres de toda iniquidade e receber a vida eterna. Então essa mensagem, ela precisa alcançar todo mundo, para que todas as pessoas possam tomar uma decisão. Eu vou aceitar esse sacrifício, eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, ou eu vou rejeitar. Então, depois que cada um tiver feito a sua decisão, o que virá? Virá o fim. Tá certo? Então virá o fim. A condição para que Jesus volte, então, não só o cumprimento de todos os sinais, porque a gente já percebeu que esses sinais estão se cumprindo. Mas qual que é? A pregação do evangelho a todo mundo. É aquela pessoa, aquele seu familiar, aquele seu amigo que ainda não conhece essa verdade, ou ainda não deu atenção a essa verdade. Conhecer, tá certo? E possa também comprovar através do seu testemunho que já conhece essa mensagem. Por último, no verso 15, olha o que está escrito lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Abreviados. Tá certo? Então aqui, Cristo ele faz questão de dar um sinal para os discípulos. O sinal que eles deveriam entender, que seria o momento de sair de Jerusalém, é o que a gente encontra no verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, haveria o quê? Uma abominável desolação, que o profeta Daniel já havia mencionado anteriormente, e essa abominável desolação, ela estaria no lugar santo. Lembra que a gente falou que o templo, para os judeus, o que era? Era um lugar santo, tá certo? Jerusalém era a terra santa, até hoje é, né? As pessoas às vezes fazem nas excursões, nós vamos para onde? Vamos para a terra santa. Ou seja, Jerusalém, o Monte Sião, não somente era a terra santa, mas o templo em Jerusalém era o local da habitação de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é que quando eles vissem uma abominação, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Aí ele deixa bem claro, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, desça a tirar da casa alguma... Não desça para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ou seja, não volte para Jerusalém. Tá certo? É para sair de Jerusalém. Quando vocês virem esse sinal, vocês saiam de Jerusalém. E aí depois Jesus ele vai fazer uma ênfase aqui, né? Bem grande, porque ele vai falar assim, ó. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê? Né? Você com criança de colo, né, de peito, é difícil, né? Como é que você vai escapar? Como é que você vai fugir numa situação dessa? Um outro ponto que Jesus fala aqui, né, e ele pede para os discípulos é o quê? Para que eles orem, para que quando chegar esse momento, não seja o quê? No inverno, porque no inverno tudo é mais difícil, né? Até levantar mais cedo é difícil no inverno, né? É complicado no inverno. Então, imagina, você tem que fugir no inverno. E também nem quando? Nem no sábado. Tá certo? Por quê? Porque o sábado é o dia do Senhor. Né? O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o quê? Para o santificar. Esse dia é o dia dedicado à adoração, é o dia dedicado a Deus. Ou seja, Jesus estava falando de algo que iria ainda acontecer no futuro, mas mesmo assim ele se preocupava ainda com o quê? Com o mandamento do sábado. Tá certo? Então ele fala, orem para que a fuga de vocês não se dê nem no inverno e nem quando? Nem no sábado. Porque haverá um tempo de tribulação, um tempo que nunca, jamais houve e nem haverá. E aí a gente faz a pergunta, né? Que abominação é essa que o profeta Daniel falou? Tá certo? Lá em Daniel, no capítulo 11, no verso 31, vai estar escrito assim, ó. Se você quiser acompanhar comigo, marca aí em Mateus 24, mas vem comigo lá em Daniel, no capítulo 11, no verso 31, porque lá está escrito o seguinte, ó. Daniel, capítulo 11, verso 31.
Dele sairão forças, desse poder que Daniel está relatando aqui no capítulo 11, tá certo? O rei do norte. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Lembra que Jesus falou? Quando vires, né, a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, quando a gente vai para a profecia de Daniel, está dizendo aqui que o rei do norte, que é um poder, tá certo? O que ele iria fazer? Ele iria profanar o santuário. Onde que estava o santuário? Em Jerusalém, tá certo? A fortaleza nossa. E que mais ele vai falar? Tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que é abominação para Deus? Abominação para Deus é tudo aquilo que é ofensivo para Deus. Tá certo? É tudo aquilo que é ofensivo para Deus. Então, a abominação aqui é o quê? Esse poder se colocando como autoridade em um local que é santo, que pertence a Deus. Jerusalém é o Monte Santo. O templo é o lugar da habitação de Deus. Então, quando este poder, ele, né, rogando para si autoridade maior do que Deus, se colocasse com autoridade no local que pertence a Deus, esse era o sinal para que os discípulos deixassem Jerusalém. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 10, isso vai ficar ainda mais claro para a gente, porque Lucas ali, ele traz, né, uma tradução um pouco melhor para nós. Olha só o que está escrito lá, olha, deixa eu ver o texto aqui, Daniel 9, 27 também fala do assolador, referente a 70 semanas para o povo judeu, exatamente. Que, né, no nosso estudo lá de Daniel, no capítulo 9, a gente viu, né, que justamente foi o Império Romano, né, nessas 70 semanas aí, que assolou o povo. Muito bem colocado aqui pela Damares. Então, olha lá o que está escrito em Lucas 21, no verso 20. Quem puder, pode ler para a gente, por favor. Quem encontrou aí rapidinho, pode fazer essa leitura de Lucas capítulo 21, no verso 20. Ali vocês vão ver que Lucas, né, ele vai usar um termo muito mais claro ainda, que os discípulos também compreenderam naquela época. Então, quem encontrou pode ler, por favor. Quando, porém, vedes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Perfeito. Não é isso? Então, o que é a abominação, né, desoladora ali? É o quê? Um poder que se coloca no local que pertence a Deus, tá certo? Rogando para si a autoridade que somente pertence a Deus. Então, Jerusalém era o Monte Santo, era o lugar de Deus. O templo é o lugar onde Deus habitava. Roma, então, ela cerca Jerusalém, ela faz um cerco em Jerusalém, tá certo? E ali ela exerce uma autoridade que pertencia somente a quem? A Deus. Então, Lucas, ele vai trazer essa mensagem muito mais clara para a gente. Quando verem Jerusalém o quê? Cercada de exércitos, saiba que essa é a abominação desoladora. Tá certo? E olha que coisa impressionante quando a gente vai ver o cumprimento desses sinais que Jesus falou na história. Olha o que eu trouxe aqui pra gente. Jesus, quando ele falou a respeito desses sinais da destruição de Jerusalém e também da sua vinda, lembra que ele misturou os sinais, tá certo? Mas primeiramente a gente falando da destruição de Jerusalém, ele apontou esses sinais no ano 30, que foi justamente o ano da sua morte. Foi no ano 30 que ele falou, que ele fez essa profecia. Só que olha o que aconteceu ali 34 anos depois. Nero, né, ele ateou fogo em Roma, tá certo? Quer dizer, dizem que foi o Nero também, né? A gente não pode falar que foi ele, né? Mas o fato é que Roma queimou. E ele colocou a culpa sobre quem? Sobre os cristãos. E a gente vai lembrar que no período de Nero, ele deflagrou uma perseguição aos cristãos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram, né, martirizados justamente no governo de Nero, tá certo? Então o que Nero fez? Depois que Roma queimou, ele decide aumentar os impostos para reconstruir a cidade. Só que quando ele começa a aumentar os impostos, o governador romano Florus, o que ele faz? Ele sequestra o templo judaico em Jerusalém e ele sequestra também o tesouro. Porque lembra que a casa de Deus também era chamada a casa do quê? Do tesouro, tá certo? Então os dízimos, as ofertas, eles eram levados para o templo. Então ali você tinha todo o mantimento, né, para sustentar a obra dos sacerdotes, etc. Então o que esse governador romano Florus faz? Ele sequestra o templo e sequestra também todo o tesouro que está lá. Isso vai criar uma revolta judaica, tá certo? Vários ali vão se unir e vão expulsar de Jerusalém
tanto Floros quanto o rei Herodes Agripa II. Eles saem de Jerusalém fugidos. No ano 66, Roma então decide enviar o general Sestio Galo para conter essa revolta que os judeus estavam criando. Tá certo? Só que após 9 dias que eles já haviam cercado Jerusalém, Sestio Galo, o que ele faz? Ele retira suas tropas. Ou seja, Sestio Galo ele vai para repreender o povo lá em Jerusalém, ele consegue então cercar Jerusalém, ele faz um cerco na cidade, e quando aparentemente a situação estava controlada, o que ele faz? Ele retira as tropas e volta para a Síria. Né? Então os historiadores vão alegar que ali faltou suprimentos para os soldados e eles tiveram que bater em retirada. Só que o que acontece? Os judeus, quando eles veem que os romanos estão saindo, eles começam a perseguir os romanos. E ali eles perseguem os romanos, eles matam quase uma legião, né? Eles matam 6.000 soldados romanos. Isso aí vai deixar os romanos enfurecidos por conta disso. Então, quando os cristãos que estavam em Jerusalém viram, né, a cidade sitiada pelos romanos, a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, mas depois ela recuou, o que eles entenderam? Esse era o sinal que eles tinham para quê? Deixar Jerusalém. Tá certo? Eles viram ali o cumprimento da profecia que Jesus tinha falado há mais de 30 anos atrás. Então, o que os cristãos fizeram? Eles aproveitaram que Roma deixou, eles esvaziaram a cidade, saíram. Todos os cristãos saíram. Só que para o judeu, esse sinal foi o sinal de que Deus tinha feito um milagre, de que Deus estava com eles e que tinha dado a vitória para eles contra os romanos. Isso fez com que eles ficassem ainda, né, mais ainda ousados contra Roma. Só que esse problema aí começou a gerar um conflito entre eles mesmos. Eclodiu entre os próprios judeus uma guerra civil, tá certo? Então, os partidários ali entre os judeus, eles começaram a brigar entre eles próprios, o que acabou causando uma guerra civil, perseguição, morte. No ano 69 depois de Cristo, Vespasiano ele conquistou toda a Judéia e a Galiléia, faltando apenas a cidade de Jerusalém. Só que nesse mesmo período, o exército romano elegeu ele como imperador de Roma. Então ele volta para Roma para assumir o trono e ele deixa o seu filho, Tito, a cargo do cerco de Jerusalém. Tá certo? Então Tito continuou ali o cerco em Jerusalém e no ano 70 Jerusalém foi cercado justamente no período da Páscoa, que o período da Páscoa era muito importante para o judeu, né? O Pessá, e a cidade tinha ali aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas dentro dela, né? Para todo o ritual da Páscoa que ia ser estabelecido ali. O cerco que Tito causou a Jerusalém durou cerca de 7 meses. Agora preste atenção nesses detalhes aqui. A fome foi completa, famílias entraram em confronto, houveram saques, guerra entre os próprios judeus, os que ousavam fugir da cidade eram capturados pelos romanos e morriam ou pela espada ou crucificados em torno da cidade. No dia 30 de agosto do ano 70, as tropas conseguiram adentrar a cidade e o morticínio foi geral. Por mais que Tito procurasse preservar o templo, que era uma grande, né? A gente viu lá a imagem do templo no início, era uma obra fantástica. O incêndio que foi iniciado começou a destruir todo o templo. Paredes foram derrubadas e as escadas do templo pareciam um rio de sangue. Nessa data, Jerusalém caiu e o templo foi destruído. Percebe que nessa narrativa histórica aqui, nós temos todos os elementos que Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém? Todos aqueles sinais que ele havia alertado os discípulos, eles se cumpriram cerca de 30 anos depois. Ou seja, aquelas profecias que remetiam para os sinais da destruição de Jerusalém, elas se cumpriram. Tá certo? A gente tem um relato aqui de Flávio Josefo, que era um judeu daquela época. Né? A princípio ele estava na revolta contra os romanos, mas depois dizem que ele acabou se bandeando para o lado dos romanos, né, e ajudando eles ali como intérprete. E diz o seguinte: os relatos dados por Josefo sobre o sofrimento dos judeus durante o cerco são horríveis demais para serem transferidos nessas páginas. Os números que pereceram sob Vespasiano no país e sob Tito na cidade no período de 67 até o ano 70, por fome, facções internas e pela espada romana, chegou à casa de 1.350.000 judeus, além de 100.000 vendidos como escravos. Infelizmente, essas foram as horríveis consequências da incredulidade e desdém aos apelos solenes, ternos e afetuosos do seu próprio Messias. Podemos imaginar as lágrimas do Redentor derramadas sobre a cidade amada. Lembra que a gente começou o texto com as palavras de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis acolher vocês, assim como a galinha acolhe debaixo das asas dos seus pintinhos,
Mas vocês o quê? Não quiseram. Ou seja, Jesus veio para mostrar para eles o caminho que eles deveriam seguir. Eles rejeitaram. Quando Jesus deixa Jerusalém, naquela noite, na qual ele foi entrevistado pelos discípulos, Jesus, quando ele fala essas palavras, ele está chorando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ou seja, ele já estava antevendo o que iria acontecer com essa cidade. Os cristãos, com quem temos mais especialmente que tratar, lembrando-se do aviso do Senhor, em grupo deixaram Jerusalém antes do segundo cerco que foi formado. Eles viajaram para Pela, uma vila além do Jordão, onde permaneceram até que Adriano, né, que foi imperador posteriormente, lhes permitiu retornar às ruínas da antiga cidade. E isso nos leva ao fim do primeiro século. Ou seja, os cristãos que ouviram a mensagem de Jesus, entenderam o que significava, o que eles fizeram? Quando eles viram sinais, eles deixaram a cidade. Nenhum cristão morreu dentro de Jerusalém. Por quê? Eles tinham recebido sinais e eles obedeceram aos sinais. Tá certo? Então, aqueles 4 homens que ouviram, né, os sinais de Jesus, Pedro, André, Tiago e João, eles fizeram o dever deles. Eles repassaram essa mensagem para os seus irmãos e nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Então, hoje, o que sobrou daquele templo magnífico que a gente viu é isso. É o Muro das Lamentações. Tá certo? É um pedaço que sobrou daquela construção magnífica